Após uma sequência de ataques e ameaças nas escolas em todo o país, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que as plataformas que não excluírem postagens ilícitas sobre violência escolar poderão ser suspensas e até banidas do país. Sobre esse assunto, nós vamos receber hoje aqui no CNN Dois Lados os deputados federais Ricardo Salles, do PL, e Sâmia Bonfim, do PSOL. Muito bom dia aos senhores, tudo bem? Eu vou começar com o deputado Salles, que ainda não tinha participado aqui no Dois Lados, e depois passar a palavra para Sâmia Bonfim. Deputada, começando com o senhor, deputado Ricardo Salles, que já foi ministro de Meio Ambiente também, o senhor acha que as redes, ao manterem esse conteúdo, estão pregando a apologia ao crime, como a invasão às escolas e até o cometimento de assassinatos no ambiente escolar? Bom dia, Basília, bom dia, Sâmia. Veja, é difícil você fazer uma categorização genérica, né, abstrata, sobre uma hipótese. Eu acho que seria talvez uma ideia mais interessante as plataformas, essas todas, o Twitter, Instagram, todos eles, criarem um grupo muito semelhante ou inspirado com aquilo que há no setor de comunicação, de propaganda, que é o CONAR, que é um conselho de autorregulação. Porque aí você tem condições de, por gente mais especializada, dizer se é ou não é uma incitação. Dizer que é ou que não é, sem pegar o caso concreto, é muito difícil. Vou passar a mesma pergunta para a senhora, deputada Sâmia. Quando as plataformas decidem manter estes conteúdos nas redes, elas estão compactuando com o crime, fazendo apologia? Basília, boa tarde, deputado Ricardo. Olha, hoje as plataformas elas já têm mecanismos para identificar e muitas vezes derruba imediatamente alguns conteúdos que remetem a cometimento de crimes. Por exemplo, pedofilia. Uma pessoa não pode publicar algo que faça uma alusão à pedofilia e imediatamente esse conteúdo é retirado. Ou então algo como a cena de um assassinato, uma cena de sexo explícito, de nudez. Tudo isso está no conteúdo das plataformas e mecanismos automáticos de autogestão e de autocontrole, né, sobre esse tipo de conteúdo. Eu acredito que elas deveriam se responsabilizar também por outras temáticas. A gente está vivendo, infelizmente, um contexto muito triste, muito grave, por exemplo, de ataques às escolas brasileiras, tanto por parte de jovens quanto de adultos, contra crianças ou contra educadores. Alguns deles, como foi o caso na Vila Sônia, de São Paulo, o jovem, antes de entrar na escola, havia publicado no Twitter que iria cometer esse crime. No dia anterior, outros jovens, como ele, o estimularam, depois o elogiaram. Isso é facilmente detectável, isso claramente é um crime, é algo gravíssimo. Já há mecanismos das redes sociais para exclusão, para identificação, para encaminhar à justiça quem são essas pessoas. Medidas como essa eu defendo. Eu acredito que a legislação brasileira, a gente está debatendo, né, um projeto de lei aqui no Congresso Nacional, precisam avançar nesse sentido, porque diz respeito, enfim, à condição de paz, de diversidade, de funcionamento mesmo saudável da sociedade. É muito boa esse aspecto, muito bom esse aspecto da discussão que está sendo feita no Congresso Nacional. Então, os senhores, apesar de campos opostos, estarão lá contando como voto, seja sim ou não, para aprovação destas propostas que vêm a ditar limites, né, a apontar o que é tolerável ou não nas redes sociais. Deputado Salles, o senhor acha que o governo deve suspender ou banir as redes sociais? Quando a gente fala de responsabilidade, seria essa a de acabar com a existência da rede aqui no país? Pois é justamente nesse ponto que eu fiz o comentário anterior. O dito aqui pela minha colega deputada Sâmia está correto, quer dizer, há casos que são explicitamente um crime ou incitação ao crime, algo intolerável, como pedofilia, como bem dito. Mas há casos, às vezes por plataformas que são jornais online ou coisa assim, que mistura um pouco o que é divulgação do fato e pode ser eventualmente entendido como incitação. E aí sim que eu acho que não é papel do governo dizer isso. É papel do próprio grupo de plataformas criar uma autorregulamentação
até eventualmente um grupo com representantes de todas elas, e eles fazerem este trabalho. E, eventualmente, nos casos em que errarem por má fé ou por boa fé, responder por isso, né? Acho muito perigoso nós termos qualquer ente governamental, em qualquer governo, independentemente de visões ideológicas de um lado, de outro, em qualquer momento, em qualquer governo, você ter um órgão governamental para regulamentar e para fiscalizar esse assunto. Acho muito perigoso no aspecto de liberdade de expressão e de democracia. Deputada Sâmia, o governo pode tomar para si, então, essa atribuição de suspender ou banir as redes sociais? A senhora acha que vai estar na lei descrito isso, que o governo é o agente público responsável por essa decisão? Eu acredito que o governo precisa cumprir a lei, aquele que determina a nossa legislação. Para mim tem um critério que é muito claro. Aquele tipo de ação que não pode ser cometida na vida real, também não pode ser cometida nas redes sociais, seja sob anonimato ou seja explicitamente. Muitos desses crimes, ameaças, são no anonimato, mas algumas delas, como esse caso triste que eu citei, a pessoa tinham outras ali explicitamente declarando quem elas são, estimulando que crimes como esse possam acontecer mais vezes. Então, para mim, é um critério bastante objetivo, assim. Existe uma legislação brasileira farta que identifica o que são crimes, aquilo que pode ser cometido e o que não pode. As plataformas, elas têm que funcionar de acordo com como existe o funcionamento do Estado brasileiro. Portanto, não podem autorizar que esse tipo de crime aconteça sem ter uma ação enérgica, que conteúdos sejam derrubados, precisa colaborar imediatamente com as autoridades da justiça, da segurança pública, para que esses criminosos possam ser identificados e responsabilizados. Eu entendo o que coloca o deputado Ricardo no que diz respeito à liberdade de expressão, a opiniões políticas. De fato, quando a gente chega numa gestão, numa moderação de opiniões, extrapola bastante, né, no meu ponto de vista, o que deve ser o papel do Estado. Agora, tem questões que não são liberdade de expressão, são opinião política, são o estímulo a cometimento de crimes ou mesmo o crime propriamente dito. Racismo, misoginia, transfobia, ameaça ou organização de um ataque aos 3 palácios de poder, como aconteceu no dia 8 de janeiro, parlamentares que levam a tribuna para a rede social e estimulam um golpe de Estado, isso está contra o que diz a legislação brasileira. Por isso não se trata de liberdade de expressão ou de opinião, se trata de um crime. Se não pode ser cometido na vida real, também não pode ser cometido nas redes sociais. E aí o Estado brasileiro tem que fazer o quê? Garantir o cumprimento das leis, que é o papel do governo. A gente está falando aqui com 2 deputados, eu queria também falar com os 2 internautas, né? Os senhores também têm suas redes sociais e usam esse espaço para demonstração do trabalho político. O que chegou nas redes sociais de vocês sobre vídeos de cometimento de ataques nas escolas, para além das notícias que são apuradas e divulgadas por meios de comunicação legitimados e que sabidamente fazem um trabalho sério, comprometido? Vocês chegaram a perceber a proliferação desses vídeos? Seria algo relacionado ao algoritmo das redes de vocês? Isso a gente tem informação até de autoridades policiais dizendo, olha, tem vídeo mostrando o momento do assassinato e várias pessoas curtindo esse tipo de conteúdo. Os senhores, como políticos, mas também observadores do que acontece na sociedade e nas redes sociais, eu gostaria de saber, até num tom de curiosidade, o que vocês viram na internet, nas redes sociais de vocês? Deputado Ricardo Salles. Olha, Basília, eu por acaso, não sei se é o algoritmo ou se em razão dos perfis que as minhas redes seguem, eu não recebi nada, não apareceu ali na tela nenhum desses perfis que trazem, por exemplo, imagens indevidas como essa que você citou. Eu não tive, pessoalmente, nenhuma experiência nesse sentido. Mas se tivesse, teria reprovado. E da mesma forma, como reprovo também, a deputada, minha colega, citou aqui a visão sobre os atos lá do 8 de janeiro e outras coisas, mas eu cito também outros que aparecem muitas vezes. Por exemplo, essa semana,
o MST fez uma coletiva de imprensa para dizer que vai cometer um crime, que é a invasão de propriedade. E usou as redes sociais. Se houvesse um mecanismo como esse, teria que ser retirado o conteúdo, porque estava dizendo de antemão que ia cometer um crime. Da mesma forma, invasão de propriedade urbana do colega Guilherme Boulos, também, quando faz, é cometimento de crime. Eu me lembro, tem um vídeo antigo do Guilherme Boulos, onde ele diz que as vidraças da Fiesp foram um dano muito pequeno e tal. Também é depredação de patrimônio privado, também é crime. Chutar, jogar futebol com uma bola simulando a cabeça do presidente Bolsonaro, prática de crime, incitação a crime. Então, veja, estes critérios todos precisam ser analisados com muito cuidado. Essa questão do algoritmo também é algo a ser explicado. Né? Aí uma discussão tão técnica que, de novo, eu repito aqui o meu ponto, acho que não há governo, nem este, nem o anterior, nem governos futuros, que tem condições técnicas e isenção política, né, para fazer esse papel. É melhor que os órgãos criassem um grupo de autorregulação e verificasse isso, para que isso seja feito com o máximo de isenção possível. Deputada Sâmia, a mesma pergunta para a senhora, enquanto internauta, o que chegou nas suas redes sociais sobre esses casos de ataques nas escolas? O erro está no algoritmo ou no usuário da internet? Com relação aos ataques nas escolas, nas minhas redes não surge nada. O que tem todos os dias são, infelizmente, ameaças, ataques misóginos, ilações. Isso aparece bastante, são usuários anônimos e outros não, que utilizam das redes sociais para estimular a perseguição contra parlamentares, sobretudo parlamentares mulheres, jovens de esquerda, lideranças de movimentos sociais, lutadores de direitos humanos. Isso aparece o tempo todo e esse tipo de prática também precisa ter uma regulamentação. Agora, só fazendo uma correção com o que disse o deputado Ricardo Salles, movimento social é uma prática legal no Brasil. As brasileiras e os brasileiros têm o direito de auto-organização, de se afiliarem a um partido político, de participarem de um movimento de luta por moradia, de luta por terra. A legislação brasileira é muito explícita no que tange ao papel social da propriedade, ao seu uso social. Quando essas propriedades, sobretudo latifúndios, são improdutivos, quando essas terras estão ali somente alimentando poucos produtores, enquanto há muita gente que precisa trabalhar no campo, o instrumento de ocupação dessas terras, isso, de acordo com o que diz a legislação, decisões legais, isso é absolutamente dentro da legislação. Isso não pode ser confundido ou comparado com a tentativa de um golpe de Estado, como foi o que aconteceu no último dia 8 de janeiro, de pessoas que entraram no Palácio dos Três Poderes para depredar e tentar passar por cima do que foi a vontade popular nas eleições de outubro do ano passado. Nunca confunda movimento social, luta por direitos, com atos golpistas da extrema-direita, que foi o que aconteceu no dia 8. Deputado, muito obrigada pela participação dos senhores aqui. Teremos dois lados. Eu agradeço, então, a presença de Sâmia Bonfim, do PSOL, e Ricardo Salles, do PL. Agradeço pela participação aqui no Dois Lados e a gente faz convite para uma próxima participação aqui na CNN Brasil. E lembrando que hoje é dia de estreia do Grande Debate. Até mais. Obrigada, tchau, tchau.